nós começamos mais uma reflexão para você da palavra de Deus, né? Lendo a palavra e refletindo. Hoje nós vamos falar sobre vida ou morte, né? Vencer para viver ou desobedecer para morrer. A nossa leitura hoje é em 1 João, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Nós vamos falar sobre Jesus, o autor da vida, ele que nos comprou com seu sangue naquela cruz. Assim diz a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora para um pouquinho para pensar, porque a conta é muito simples, né, Liana? Sim. Versículo 12 diz que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora a pergunta que nós devemos fazer para nós hoje é: você tem o Filho de Deus? Você aceitou como Senhor e Salvador da sua vida? Você segue os seus ensinamentos? Devemos parar um pouquinho para pensar nisso aí, porque muitas pessoas declaram que são de Cristo no falar, até no cantar, eloquentes, com a voz maravilhosa. Mas será se minha conduta, o meu modo de viver? Eu pertenço a Cristo? Eu faço parte do reino de Deus através do meu modo de agir, do meu modo de viver aqui nessa terra? No versículo 5 diz: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amigos, o crer está muito além do simplesmente falar ou dizer eu acredito, que a própria palavra de Deus diz que até os diabos creem e tremem de medo, porque sabe quem é Jesus. Agora, quantos de nós fazemos pouco caso do nome de Cristo, Veja, quando Jesus veio ao mundo, está próximo de comemorar seu Natal, uma data que não é real pelo 25 de dezembro, mas comemoramos mesmo assim, porque temos um dia específico para poder fazer essa comemoração. Mas deveríamos parar um pouquinho para pensar no diariamente da nossa vida. A vinda de Cristo em nossas vidas, nos nossos corações, tem que estar viva a cada manhã, a cada dia. Quando Jesus veio, foi rejeitado por muitas pessoas. Até no seu nascimento, não encontrou lugar para ficar. Mas Deus estava com ele, e Deus está com ele, o seu Pai. E Jesus veio nos ensinar como devemos agir e viver, para que Deus também possa fazer morada em nossos corações. Por isso, o crer vai muito mais além do eu falar, mas sim do agir, do que realmente eu falo e faço. Crer em Jesus faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Para dizer a verdade, é a diferença entre a vida e a morte. Veja bem, falar que crê em Jesus é necessário eu viver conforme Ele fala para mim viver. Porque crer em Jesus é mudar de vida, é ser parecido com Ele.
Jesus veio ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados, e quem se arrepende dos seus pecados e o aceita, o sacrifício de perdão de Jesus, é salvo e viverá uma eternidade na presença de Deus. É importante referir que crer em Jesus e amá-lo e obedecer aos seus mandamentos, ora, obedecer aos seus mandamentos já está dizendo que está amando Jesus. Não é uma decisão que fazemos uma vez na vida, tipo, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e vou lá, me batizo, na igreja, e dali para frente está tudo certo, agora já sou uma pessoa salva. Olha, é algo que devemos mudar completamente a nossa forma de pensar e de viver. Daquele dia em diante, eu vou ser uma nova pessoa. Estou direcionado agora a fazer parte do reino de Deus. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você mentia, não minta mais. Se você prejudicava o seu próximo de alguma forma, não faça mais isso. Veja o que Jesus fala através dos evangelhos, o seu modo de agir, o seu modo de falar, o seu modo de pensar. Tudo está registrado para que nós pudéssemos hoje, através dos evangelhos, poder encontrar o nosso caminho através de Cristo Jesus. Pois ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Essa é a palavra de Cristo para nós hoje. Crer é ter vida. Viver para Jesus é escolher viver. Quando nós nos separamos dos seus mandamentos, escolhemos a morte. Muitos pensam que falar de morte é uma morte de um assassinato, de um acidente, uma doença, nada disso. A nossa morte física, ela já está programada para acontecer. Já temos os nossos dias contados aqui na terra. Mas a nossa vida espiritual, você pode mudar ela aqui agora, crendo e vivendo conforme Cristo quer que você viva. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que título especial esse, ser chamado filho de Deus. Muitos acham que ser filho de Deus é só ao nascer, já sou filho de Deus. Não, eu sou uma criatura de Deus, uma pessoa que Deus criou à sua imagem e semelhança. Mas para mim me tornar filho de Deus, co-herdeiro em Cristo, estar presente na presença de Deus e poder chamá-lo de Pai, eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque está falando em João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, para mim ser chamado filho de Deus, eu preciso crer, eu preciso receber Jesus em minha vida, eu preciso viver como Ele quer que eu viva. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 a 31 diz: então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Nós precisamos crer, nós precisamos obedecer a Jesus, se queremos estar com Ele na eternidade. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. 1 João 5, versículos 10 ao versículo 13. Nós precisamos, amigos, ler a palavra de Deus. Ler e crer no que ela está falando. Aprender com Jesus, aprender o que está nos ensinando ali a nos dedicar mais no Evangelho e procurar mais viver e escolher o que é certo, a vida eterna em Cristo Jesus. João 5,24: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Essa é uma palavra que nós devemos guardar em nossos corações e ter plena convicção de que Jesus está cuidando de nós, porque quando Ele foi desse mundo, quando Ele partiu, Ele nos deixou o Consolador, nos deixou o seu Espírito Santo para nos convencer do pecado, para nos
ajudar na nossa caminhada e nos preparar para entrar com Ele na eternidade. Portanto, não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós, mas sim vamos fortalecer, alimentando espiritualmente, lendo a palavra de Deus, buscando conhecimento nela e aprendendo com Jesus a viver para agradar ao Pai. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus nos abençoe a procurar fazer aquilo que agrada a Deus, vivendo conforme a vontade do Senhor.